Agora que nós já estudamos todas as definições, todos os princípios e as adaptações do treinamento de força, chegou a hora de desenvolvermos as sessões individualizadas de treinamento. Esse é o tema dessa nossa videoaula. Para elaborar um programa de treinamento, você precisa definir claramente quais são os objetivos e as necessidades do seu cliente. Toda a elaboração terá como base o alcance desses objetivos e o sucesso do seu trabalho vai depender do alcance deles. Realizar exercícios físicos sempre irá proporcionar algum tipo de benefício para o seu cliente. Entretanto, o melhor programa é aquele que faz você alcançar os objetivos específicos do seu cliente, os quais são identificados na avaliação física e funcional realizada sempre antes de qualquer elaboração de treinamento. É importante ressaltar que, além dos objetivos traçados diante da necessidade do seu cliente, uma série de outros benefícios também poderão ser alcançados com o mesmo programa de musculação. Por exemplo, ele pode aumentar também a massa óssea, pode melhorar o perfil lipidêmico, melhorar os níveis pressóricos, aumentar a sensibilidade das células à insulina, pode reduzir o percentual de gordura, além de muitos outros benefícios que vão auxiliar na saúde do seu cliente. Entretanto, o foco principal do treinamento do seu cliente é alcançar os objetivos específicos traçados na avaliação física e funcional dele. Após a definição dos objetivos e das necessidades do seu cliente, você pode partir para a elaboração do programa. Eu vou te mostrar agora alguns passos que vão favorecer a elaboração do programa do seu cliente. A primeira coisa que você vai escolher é qual tipo de ação muscular que vai predominar nos exercícios que você vai escolher para ele. Você vai escolher ações musculares concêntricas, ações musculares excêntricas, ações isométricas ou vai conjugar as ações musculares? Isso você precisa definir inicialmente. Em seguida, você precisa definir qual tipo de equipamento que você vai utilizar. Você vai utilizar pesos livres, você vai utilizar equipamentos de musculação ou você está num ambiente, por exemplo, de fisioterapia, onde só existem faixas elásticas, halteres, ou ainda existem casos onde você vai atender um cliente desse em casa, no domicílio, onde você só tem utensílios domésticos para serem usados como sobrecarga. Você precisa definir qual tipo de aparelho, qual tipo de sobrecarga você vai utilizar com o seu cliente. O terceiro passo é definir quais os grupos musculares que serão treinados. Ou você pode escolher todos os principais grupamentos musculares, ou, como acontece muito comumente na fisioterapia, você trabalhar segmentos corporais isolados. Após a definição dos grupos musculares, de quais grupos musculares você vai trabalhar, você vai definir agora qual a frequência semanal de treinamento do seu cliente. Muitas vezes, o próprio cliente lhe dá uma disponibilidade semanal que vai impactar na sua divisão de treinamento durante a semana. Muitas vezes, o seu cliente já chega até com os dias determinados. Olha, eu só posso treinar às segundas, quartas e sextas, ou eu só tenho disponibilidade às terças e quintas, ou ainda, não, eu tenho disponibilidade durante toda a semana. A frequência semanal de treinamento precisa ser definida e muitas vezes vai depender da disponibilidade do seu cliente. O quinto passo é você escolher agora quais são os exercícios que você vai realizar. Isso é muito particular porque depende muito do ambiente que você vai estar trabalhando e de quais equipamentos você tem disponíveis para realizar esses exercícios. Dessa forma, a gente precisa lembrar também que existem alguns tipos de exercícios, alguns tipos de movimentos, sobretudo os multiarticulares, que eles utilizam mais de um grupamento muscular em um mesmo exercício. Isso deve ser levado em consideração na escolha de qual exercício você vai realizar. Não esqueça que todos os grupamentos musculares em que você desejar adaptações, eles precisam ser treinados. Geralmente, é muito comum a gente conseguir realizar de 5 a 7 exercícios e conseguir trabalhar todos os principais grupamentos musculares do corpo. Após a escolha dos exercícios, você precisa definir o número de séries que você vai realizar em cada um desses exercícios. O número de séries realizadas vai depender do nível de condicionamento do seu cliente. E lembre que não é necessário realizar número de séries fixas para todos os exercícios. Indivíduos jovens e saudáveis, sem nenhum tipo de
habilidade física ou comprometimento de saúde podem estar realizando de 3 a 8 séries por grupamento muscular em uma mesma sessão. Já pessoas idosas ou indivíduos mais debilitados, é indicado que realizem de 3 a 4 séries por grupamento muscular. Em seguida, você precisa definir o número de repetições em cada série que você vai realizar. O número de repetições vai depender do objetivo do treinamento. O seu cliente quer trabalhar mais força, quer trabalhar mais hipertrofia, quer trabalhar mais potência? O que ele quer desenvolver com esse treinamento? O número de repetições vai depender especificamente desses objetivos. Deixa eu te mostrar uma imagem para te explicar como você vai fazer essa escolha. Olha só, pelo princípio da interdependência, volume e intensidade de treinamento, nós já estudamos nas nossas outras videoaulas que quando você quer aumentar o volume de treinamento, no caso aqui a gente está representando pelo número de repetições, consequentemente você vai ter que diminuir a intensidade. Nesse caso, você vai ter que diminuir o percentual de carga máxima utilizado. Da mesma forma, quanto maior o percentual de carga máxima que você for utilizar, menor vai ser o número de repetições que o seu cliente vai conseguir realizar. Perceba que quanto maior for a necessidade de trabalhar força muscular, maior vai ser a necessidade de incrementar a carga. Consequentemente, quando a gente quer trabalhar força pura com os nossos clientes, menor vai ter que ser o número de repetições também. Entretanto, quando você vai trabalhar hipertrofia, o volume também é importante, fazendo com que o número de repetições aumente um pouco quando a gente quer trabalhar hipertrofia. E se o número de repetições vai aumentar, a carga, o percentual de carga que a gente vai utilizar vai diminuir. Quando você quer trabalhar potência, é a mesma consideração, porque lembre-se que a potência ela é altamente dependente da carga utilizada, do trabalho que vai ser realizado. Diante disso, em um programa de musculação que frequentemente a gente objetiva trabalhar força muscular e hipertrofia, a zona de repetições em que a gente consegue grandes efeitos na força e na hipertrofia varia aqui em torno de 6 a 12 ou até 6 a 15 repetições. Assim, você tem toda essa faixa de repetições para escolher e utilizar na elaboração do programa de musculação do seu cliente, quando você objetiva trabalhar força, potência e hipertrofia muscular ao mesmo tempo. Por outro lado, quanto maior o número de repetições que você utilizar, menor vai ser o percentual de carga máxima que você também vai utilizar. Dessa forma, o estímulo ele vai enfatizar muito mais o treinamento de resistência muscular localizada. Dessa forma, é isso aqui que você tem que analisar para a escolha do número de repetições que você vai utilizar no programa de musculação do seu cliente. O 8º passo na elaboração do programa de treinamento de musculação do seu cliente é a escolha da intensidade, um passo de fundamental importância para a musculação. A escolha da intensidade vai depender do nível de condicionamento do seu cliente. Como nós vimos nas nossas videoaulas, existe uma intensidade mínima. Para indivíduos jovens e saudáveis, a intensidade mínima é de 60% da carga de uma repetição máxima. Já para indivíduos mais debilitados ou indivíduos idosos, essa carga mínima é um pouco menor, pode ser de 50% de uma repetição máxima. Mas nós aprendemos também que existe uma intensidade ideal, que é de aproximadamente 80% da carga de uma repetição máxima. Essa é a intensidade que você tem que tentar alcançar com o treinamento do seu cliente. Obviamente, você começa com cargas mais baixas e vai tentando progredir em intensidade no treinamento até conseguir essa intensidade ideal. Um outro fator que pode influenciar na escolha da intensidade dos exercícios é que tipo de estímulo você quer proporcionar. Se você quer dar um estímulo mais metabólico, você deve reduzir essa sobrecarga, você deve trabalhar com percentuais mais baixos. Entretanto, você também vai ter que reduzir os intervalos entre as séries dos exercícios. Já se você quer dar um estímulo mais tensional, você quer priorizar a intensidade de carga, você quer trabalhar com percentuais maiores, você vai precisar também de intervalos maiores entre as séries dos exercícios. Feito isso, o próximo passo agora é definir qual é a velocidade de execução dos exercícios. Com que velocidade o seu cliente vai executar os exercícios? Velocidade mais lenta, uma velocidade moderada ou uma velocidade rápida? Geralmente, como nós já estudamos,
estudamos, utilizamos velocidades do tipo moderada, ou seja, que duram em torno de 2 a 4 segundos para a realização de uma única repetição. Isso vai depender da amplitude dos exercícios que você escolher para o seu cliente. Exercícios que têm uma amplitude maior, certamente vão levar mais tempo para que você realize uma repetição. Já exercícios que tenham amplitudes menores levam menos tempo para executar uma repetição. O 10º passo para a elaboração do programa de musculação é a escolha da ordem de realização dos exercícios. Quais exercícios você vai realizar primeiro, quais exercícios você vai deixar para o final da sessão. Existem uma série de métodos para você fazer essa escolha. Por exemplo, existe uma forma de você escolher que a gente chama de alternada por segmento, muito utilizado por indivíduos iniciantes, pois possibilita um maior descanso dos segmentos corporais entre as séries dos exercícios. Consiste em você realizar exercícios para um segmento corporal e depois alternar para outro segmento diferente. Por exemplo, você pode realizar um exercício para os membros superiores, o próximo exercício seria para membros inferiores. E aí você vai alternando essa ordem. Isso seria uma ordem, uma escolha alternada por segmento. Existe também uma escolha que você pode fazer de agrupada por segmento, que é exatamente o inverso. A intenção é você estimular mais, você intensificar mais o estresse em um determinado segmento corporal. Dessa forma, você poderia trabalhar todos os grupamentos musculares daquele segmento e depois que terminar aquele segmento, todos os exercícios daquele segmento, você passaria para o próximo. Uma outra maneira de você escolher a ordem dos exercícios é escolhendo por nível de complexidade. Exercícios mais complexos devem ser realizados no início da sessão de musculação. Se você deixar esses exercícios mais complexos, mais difíceis de serem realizados para o final da sessão, possivelmente o seu cliente não vai ter energia suficiente para realizar esses exercícios. Imagina ter que realizar algo que é mais difícil depois que você já está mais cansado. Você também pode escolher a ordem dos exercícios baseado na prioridade. Aqueles exercícios que trabalham os grupamentos musculares que você tem prioridade no treinamento também devem ser realizados no início da sessão de musculação. Sempre utilize os exercícios que são prioritários no início da sessão de treinamento. Um outro passo importante na elaboração do programa de musculação é a escolha do intervalo de descanso entre as séries dos exercícios. Esse intervalo, como nós já estudamos nas nossas videoaulas, ele vai depender do nível de condicionamento do seu cliente e do estímulo que você quer dar para o seu cliente. Se você quer estimular mais do ponto de vista metabólico a musculatura do seu cliente, os intervalos vão ser menores, geralmente são menores que 1 minuto. Já se você quer realizar um estímulo mais tensional, você quer impor mais sobrecarga em determinados exercícios, você deve proporcionar também um descanso maior. Geralmente, nesse tipo de estímulo, a gente dá um descanso maior que 1 minuto. E por último, mas não menos importante, você deve periodizar o treinamento do seu cliente. Periodizar, como a gente já viu, significa fazer variações, alterações nessas variáveis que a gente acabou de escolher. Existem 2 formas de você realizar a periodização do treinamento. Ou de uma forma mais clássica, que a gente chama de periodização linear. Ela é uma periodização muito utilizada em treinamento desportivo e consiste em você utilizar volumes mais altos no início do treinamento e ir reduzindo esse volume e proporcionalmente aumentando a intensidade. Outra forma de você realizar a periodização é fazer essa periodização de forma ondulada, ou seja, não linear. Consiste em você fazer alterações dessas variáveis a cada sessão de treinamento. Você pode variar sessão a sessão, repetições, intervalos de descanso, intensidade. Esse é um tipo de periodização que vem sendo muito utilizada em treinamento de musculação e vem proporcionando grandes resultados no treinamento. Eu acabei de te mostrar 12 passos fundamentais para a elaboração de qualquer programa de musculação. Se você seguir esses passos, você tem grandes chances de alcançar efetivamente todos os objetivos traçados para qualquer tipo de cliente. Espero ter ajudado e peço que você continue assistindo às próximas videoaulas, pois nós vamos analisar uma série de casos que vai facilitar ainda mais a sua escolha e a sua elaboração de programas de musculação. Foi um grande prazer estar aqui com você mais uma vez, um grande abraço e até mais!